Nesse vídeo eu vou explicar todas as transformações do Eren em Shingeki no Kyojin. Nós vamos seguir uma ordem cronológica, começando pela sua forma de Titã puro e depois avançando para as transformações mais e mais poderosas. E eu recomendo que você fique até o final, porque as duas últimas transformações são as mais fortes e a última é a mais esquisita de todas, que só apareceu uma vez e até hoje ninguém entendeu direito por que ele ficou daquele jeito. Eren nasceu no distrito de Shiganshina, onde vivia com seus pais e sua irmã adotiva, a Mikasa, e até que eles levavam uma vida normal, só que um dia apareceu do nada um titã colossal do lado de fora da Muralha Maria. E além dele, incontáveis titãs puros invadiram a cidade através do muro que foi destruído pelo Colossal. Nesse dia ele voltou correndo para casa e no fim, a única coisa que conseguiu fazer foi assistir sua mãe ser devorada pelo titã sorridente. Então ele, o Armin e a Mikasa foram enviados para um abrigo feito para os refugiados da Muralha Maria. Pouco depois, Grish chegou e encontrou o Eren. Lá ele decidiu que iria transferir seus poderes de titã para o seu filho. Daí ele levou o moleque para uma floresta próxima e antes que o Eren pudesse reagir, ele injetou o soro de titã na criança e transformou o protagonista no titã puro. Essa primeira forma transformada do Eren se parece muito com uma criança gigante, obviamente porque ele era muito novo na época. Inclusive, nessa forma pura dele, ele era muito menor do que a maioria dos outros titãs, tendo cerca de 4 metros de altura, mas já apresentava aquela boca irregular que exibia os dentes quase completos. No começo da primeira temporada, depois de herdar os poderes do pai, Eren ainda era muito inexperiente e não conseguia controlar suas ações enquanto estava transformado. Na real, ele nem tinha consciência disso. Depois que os militares descobriram que ele podia se transformar num titã, eles encurralaram o protagonista, a Mikasa e o Armin, e exigiam saber se o Eren era um inimigo, mas como ele não teve controle dessa primeira transformação, ele não lembrava de nada para responder às perguntas. É aí que o canhão foi disparado contra eles, e naquele momento, por instinto, o protagonista agarra o Armin, a Mikasa e morde uma mão, se transformando parcialmente em um titã, conseguindo dessa forma bloquear a bala. Essa transformação foi incompleta pelo fato dela ter sido a segunda transformação dele num curto período de tempo, tanto que ela só gerou a parte de cima do corpo e ainda assim quase completamente sem carne, mas foi o suficiente para parar o projétil do canhão. Durante o julgamento, ficou decidido que o Eren se juntaria à tropa de exploração, como parte do Esquadrão Levi. De lá, eles são enviados para um castelo abandonado, que no passado serviu como base da tropa. É lá que ele conhece a líder de esquadrão Hanji Zoe, que começa a trabalhar com ele tentando ajudá-lo a controlar seus poderes. Durante um dos experimentos com suas habilidades como titã, Eren foi colocado num poço para se transformar lá dentro. Porém, ele não conseguiu ativar seus poderes. Depois, naquele mesmo dia, enquanto bebia chá com os outros membros do esquadrão, uma colher caiu no chão. De repente, os poderes dele se manifestaram e todo mundo ao redor ficou em choque, achando que o protagonista se transformou para atacá-los. Quando a fumaça diminui, dá pra ver que só o braço direito foi criado e estava segurando a colher. Foi nesse momento em que ele descobriu que para se transformar, ele precisaria ter um objetivo claro em mente, além de também ter algo machucado no corpo. A transformação do Titã de Ataque é a principal razão da Ilha de Parades ter alguma chance contra os guerreiros de Marley. Juntando esse poder com o desejo do Eren de matar todos os titãs do mundo, foi o que desencadeou basicamente tudo que nós vimos no anime. Essa também é uma das razões do protagonista, junto com a tropa de exploração, terem derrotado tantos outros titãs originais, além de também terem descoberto a verdade sobre o mundo fora das muralhas. Tudo começou na Batalha de Trost, quando Eren foi devorado por um titã, e dentro da barriga do monstro, ele viu outros companheiros mortos. Esse sentimento, combinado com o desespero da situação, foi o que despertou o poder que foi herdado do pai dele, e que tinha passado tantos anos adormecido. Mas como dito anteriormente, nessa primeira transformação ele não teve controle das suas ações. Visualmente, o Titã de Ataque era muito mais forte do que os outros titãs puros do mesmo tamanho, embora naquela época e nessa luta específica ele tenha sido dominado por um número relativamente baixo de titãs irracionais, mas isso se deve ao fato dele também não ter consciência de ter se transformado. Tanto que depois dele conseguir ficar consciente durante a transformação, a história foi diferente. Sua força aumentou muito e ele levantou uma pedra que teria sido impossível até para um humano proporcional. Durante a luta com a Titã Fêmea na floresta, ele foi forçado a adotar um estilo de luta ainda mais racional, mas como a Annie era muito mais experiente e transformada e também era uma lutadora muito melhor, ela saiu vitoriosa.
Outro momento relevante foi a batalha contra o Titã Blindado, na segunda temporada. Depois de notar que lutar mano a mano causava pouco dano ao Reiner, ele mudou seu estilo de luta, e mesmo com o encouraçado sendo muito mais forte naturalmente, Eren adotou uma postura calculista na luta e conseguiu imobilizar o Reiner. E se o Bertholdt não interferisse, ele teria vencido. Uma habilidade que chamava a atenção da tropa era o endurecimento apresentado pela Titã Fêmea, e durante vários experimentos o Eren tentou replicá-lo, mas sem sucesso. Algum tempo depois, durante a batalha no porão da família Reis, ele bebeu um líquido com um rótulo escrito armadura e ganhou essa habilidade. Inclusive, nessa mesma ocasião, ele criou uma teia de pilares que seguraram o desabamento do lugar. Chegou num ponto em que o Eren ficou realmente bom usando essa nova habilidade, e isso foi visto durante a segunda batalha contra o Reiner, em Shiganshina. Agora pulando para a quarta temporada, quando a tropa de exploração lançou um ataque de retaliação a Marley, o protagonista assumiu sua forma como titã de ataque várias vezes seguidas, mostrando que agora ele tinha controle total sobre seus poderes. Nessa altura do campeonato, ele apresentou um altíssimo nível de combate, mesclando todas as técnicas que ele tinha aprendido até o momento, além de ter usado seus oponentes uns contra os outros de maneira genial. Foi na conclusão dessa luta em Libério que ele conseguiu roubar o poder do Titã Martelo de Guerra, depois de devorar a irmã caçula da família Tibur. Depois de voltar para a Ilha de Parades, ele foi preso por insubordinação, mas usando seus novos poderes, foi fácil escapar e abrir um túnel com os poderes do Martelo de Guerra. Mais tarde, quando ele estava no telhado com a Pyke, ele vê a frota de dirigíveis dos Marleyanos se aproximar, e por essa ele não esperava, já que Marley decidiu contra-atacar imediatamente depois do que aconteceu em Libério. Mesmo com a Yelena implorando para ele fugir, ele decide lutar contra Marley por conta própria. Eren vê Reiner se transformar ainda no céu e decide enfrentá-lo mais uma vez, e só usando os poderes que ele usou na última batalha dos dois, o protagonista já consegue vencer. E só após a interferência do Titã Mandíbula é que o Eren começa a usar os poderes do Martelo de Guerra. Em seguida, Eren foi atingido por um tiro da artilharia anti-titã de Marley, o que deixou as habilidades motoras dele severamente prejudicadas, mas ainda assim, ele consegue gerar ainda mais espinhos com os poderes do Martelo de Guerra para acabar de vez com o Blindado e o Mandíbula. A junção do Martelo de Guerra com o Titã de Ataque é uma das mais poderosas do anime, já que com os poderes do primeiro ele consegue suprir a deficiência em defesa que era natural do Titã de Ataque. Na real, já nesse ponto o Eren não tinha como ser parado por praticamente ninguém, tanto que vários oponentes ao mesmo tempo não conseguiram bater de frente, e olha que essa nem foi a forma final dele. A forma dele como Titã Fundador é drasticamente diferente da forma da fundadora Ymir. Na real, é diferente de qualquer outro Titã visto antes. Para ser justo, nós não conseguimos ver muito dele, porque ele ficou praticamente coberto pelo vapor dos colossais da muralha. Mas uma coisa que chamou a atenção de cara foi o seu tamanho, que era muito maior do que qualquer outro gigante visto antes. Outra característica era o corpo praticamente todo sem carne e com uma caixa torácica gigante. A exceção foi o rosto, que ainda tinha suas feições preenchidas com carne, só que ainda assim ele ficou completamente deformado. E como se não bastassem todas essas anormalidades, dentro do Titã, a cabeça dele ficou praticamente desconectada do torso. Isso porque ele foi decapitado pela Gabi e teve a cabeça reconectada pelos poderes da Ymir, no momento em que entrou em contato com o Zeke. E é claro que como fundador, ele tinha inúmeras habilidades, como despertar os milhares de colossais da muralha para destruir o mundo com o estrondo. Ele também conseguiu se comunicar telepaticamente com todos os Marleyanos, mas o poder mais legal dele foi a habilidade de convocar os titãs originais do passado de volta e controlá-los para eles lutarem contra a tropa de exploração e os guerreiros de Marley. Se você tá achando que o bicho ficou apelão, calma que tem mais. Um poder diferente desses outros, mas que era provavelmente o mais absurdo, era a capacidade que o Eren tinha de tirar as habilidades de se transformar em titãs dos outros humanos que possuíam o poder de um dos 9 originais. Só que ele não fez isso para dar à humanidade uma chance para se defender. Na conclusão da Batalha do Céu e da Terra, depois que os soldados finalmente conseguiram destruir a nuca do Titã Fundador do Eren, todo mundo achou que a batalha tinha acabado, mas no meio do nada teve uma explosão, e dela saiu Eren com a sua forma final. Ele assumiu a forma de um Titã Colossal idêntico em tamanho ao do Armin, mas manteve a cabeça do Titã Fundador com ele, o que dava uma aparência única a essa transformação final.
Só que quando eles entraram em confronto, se prestar atenção, nós conseguimos ver uma coisa muito incomum. O Eren era capaz de usar o endurecimento, mesmo transformado no Titã Colossal, o que foi uma surpresa, já que nenhum outro usuário conhecido do Colossal conseguiu fazer isso, e é claro que ele facilmente levou a vantagem sobre o Armin. Inclusive, na minha opinião, de todos os colossais que nós vimos no mangá e no anime, o Eren é o mais poderoso entre eles. Ele pode inclusive ser o Titã Colossal mais poderoso que já existiu. Se você ficou até aqui, clique no gostei e considere se inscrever no canal. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.